Olá pessoal, tudo bem? Como é que tá, né? Estamos aqui na quarta semana remota e a pergunta que não quer se calar é: qual a contribuição de Rousseau para a educação contemporânea? Então, nós já vimos a semana remota 3, que fala sobre a ideia de Rousseau, mas qual seria a grande contribuição desse autor para a educação contemporânea? Então, fica aqui nesse vídeo que a gente vai discutir, destrinchar as ideias de Rousseau. Oi pessoal, tudo bem? Como é que tá? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre os princípios filosóficos de Rousseau na obra Emílio ou da Educação, né? Nós estamos aqui na segunda semana, né? No caso, a quarta semana remota, mas estamos estudando a segunda semana referente a esse autor do Iluminismo, né? E qual a sua contribuição para a pedagogia moderna, contemporânea, né? Então, nós temos que analisar um pouquinho essa obra e entender como Rousseau, ele, de certa forma, contribuiu para a educação no período contemporâneo, que é o que nós estamos vivendo. Então, antes, vamos fazer uma revisão da última semana remota, né, do que nós vimos sobre o que é iluminismo, né? Iluminismo é a chamada idade da razão. É o momento onde a razão, o pensamento racional, né, a ciência, ela foi colocada no patamar mais alto da sociedade, né? Então, iluminismo é iluminar, né? Deixar a ciência trabalhar, né? Em momento, isso fez uma alusão à Idade Média, que era chamada de Idade das Trevas, né? Isso nós já vimos no segundo ou primeiro estudo remoto, não, na verdade, segundo estudo remoto, que trabalhou sobre a Idade Média com as ideias de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Agora é iluminar, né? Deixar brilhar a luz, a idade da razão. Um dos pontos mais importantes do iluminismo, além da questão da ciência, do cientificismo, né, da idade da razão, da verdade, eles faziam uma dura crítica ao absolutismo monárquico, né, ao poder absoluto dos reis. Então, eles eram extremamente disruptivos com a realidade em que parte da Europa vivia, né? A maior parte dos estados-nações europeus, eles viviam sobre o absolutismo monárquico. Então, eles fizeram uma crítica, né? E foram responsáveis, os filósofos do iluminismo, foram responsáveis pelos movimentos disruptivos. A exemplo aí da Revolução Francesa, né? Então, assim, é um momento da história onde há um processo de disrupção, né, um movimento de contestação do poder. Então, um dos grandes filósofos do iluminismo, nós temos Montesquieu, nós temos Diderot, nós temos uma série de autores, né, Voltaire, né, com a ideia, e também nós temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que eu já contei para vocês no estudo dirigido passado, né? Que vivia em Genebra, na Suíça, e que era um dos teóricos do contratualismo, né? Do contrato social, ideia essa que já foi discutida na última semana remota, né? De acordo com Rousseau, fazemos um contrato social, né? Para viver bem em sociedade, onde todos têm opiniões, né? O povo, a democracia, ela seria o governo ideal, né? O sufrágio universal. Uma das coisas que o
o Rousseau era contra a chamada propriedade privada, né? Ele achava que a propriedade privada seria responsável pela ganância, pelo egoísmo do homem, pela destruição completa da sociedade, pelo individualismo. E por esse motivo, Rousseau era contra a propriedade privada, né? Que todos tivessem a mesma igualdade de consumo de bens e etc. E também acreditava muito na questão do poder do povo, né? O sufrágio universal. O povo pode colocar alguém no poder, como pode retirar, né? De acordo com a vontade do povo. Então, essas são as principais ideias do Rousseau, que estava dentro do iluminismo, né? Falei que era muito evoluído, ele até era bem evoluído para a época, né? Dentre os filósofos do iluminismo, ele pensava muito nessa união, nesse fim da propriedade privada, enfim, ele pensava muito sobre isso, né? Ele considerava que a sociedade estava na desigualdade, e isso era um dos grandes problemas. Tem um livro que ele fala sobre o discurso sobre a desigualdade, porque tantas pessoas têm pouco e poucas pessoas têm muito, né? Então ele entende que o grande culpado disso tudo é a propriedade privada, né? Então tem um trecho no livro Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, que fala o seguinte: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro, que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-los. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano? Aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor. Estarei perdido se esquecer de que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Então, essa é uma forma dele dizer que a terra, ou a posse da terra, ou qualquer outro bem, não pertence somente a um indivíduo, e sim a toda a sociedade civil. Então, ele discursa muito sobre essa questão da desigualdade e quer acabar com isso. E para isso, ele tinha que acabar com a desigualdade, acabar com a propriedade privada. Então, isso é extremamente evoluído para a época, né? Ele acredita muito na questão da questão do homem natural versus o homem civil, né? Ele acha que o homem é bom por natureza, essa é a principal ideia dele, né? O estado de natureza do homem é bom, né? Ele obedece ao instinto, mas ele é bom, né? Um instinto bom. Mas o homem civil é a etapa final, é aquele que obedece à razão, né, que é encarnada na vontade geral do povo. Então, a razão seria a vontade do povo, a vontade geral, que é o sufrágio universal, que a gente falou isso na aula passada. Tudo uma revisão da semana passada, né? Então, agora, Rousseau, ele acreditava muito no poder da educação, tanto que ele vai escrever um livro que vai falar, Emílio, da educação, que era antes uma ideia extremamente filosófica que vai se transformar num manual pedagógico, né? Mas antes de mais nada, vamos contextualizar como é que era a educação antes de Rousseau, que é a educação no século XVII, né? A educação no século XVII, a criança era um adulto de miniatura, né? E só até os 7 anos elas recebiam alguns cuidados especiais. Depois, ela era um adulto, ela tinha que se vestir como adulto, ela tinha que se portar como adulto, então ela não tinha infância, né? Era uma criança, era um bebê, depois ela era um adulto em miniatura que tinha certas obrigações, né? Que se fosse pobre, ele tinha que trabalhar no campo, né? Em diversas vezes em condições muito exploratórias. Se ele fosse rico, né? Ele tinha que um ensino mais voltado para a classe social dele, um ensino árduo, difícil, né? Que não era voltada para sua faixa etária, né? Então, descontextualizando as faixas etárias, não era voltado para a área e para a faixa etária dele, né? Não tinha questão do lúdico, né? Era um ensino descontextualizado para a idade daquelas crianças. Então, assim,
A classe pobre trabalhava no campo, as crianças não tinham acesso à educação, e a classe rica até que tinha, mas era um ensino descontextualizado, não tinha lúdico, não tinha nada, né? Então não tinha nada voltada para a idade daquela criança, né? E aí surge a obra do Rousseau no século XVIII, mais precisamente em 1762, ele publica, né? E dentro dessa obra, além de um tratado pedagógico, ele foi revertido em um método educacional, né? É uma teoria que eles chamavam baseada no naturalismo, né? Onde ele traz a ideia de uma educação chamada negativa, que é um instinto natural. Ele fala que o homem ele é possuidor de instintos, ele preserva seus instintos naturais, né? E aí ele fala sobre o Emílio, né? Que é uma criança, é um jovem, onde ele tinha um tutor, que era o próprio Rousseau, e o Rousseau, ele mostrava como se deveria educar um cidadão ideal através do Emílio, né? Então, o Emílio é o exemplo de educação que ele acredita muito, né? Para ele, o homem natural é uma unidade numérica, que não possui uma relação consigo mesmo ou com seus semelhantes. É aquele bom selvagem, né? Que é da natureza, enfim. O homem civil, ele sim, é uma unidade fracionária, né, presa a um denominador. E o valor desse homem civil constitui-se no todo, ou seja, na união que vai se transformar no corpo social, né? E dentro dessa obra, além dessa ideia que o Rousseau trata, né, da questão do coletivo, o homem tem que ser educado para se tornar um homem civil, dotado de suas funções na sociedade. Primeiro ele sai de um estado de natureza, que é a educação negativa, né? Que é o estado de natureza, o bom selvagem, né? Depois ele parte para uma educação que ele chama de positiva, que é quando vai trabalhar, construir aquela questão da cidadania, do homem civil e etc, né? E para isso as crianças têm que ser educadas para esse fim, né? Desde a infância até o seu casamento, né? Até a sua fase adulta. E é isso que ele fala, olha, e tem que tomar cuidado que as fases são importantes. Nós temos que conhecer as fases da criança, do jovem, para assim saber lidar com essas crianças. E é isso que ele fala em Emílio, né? Então ele fala que os períodos da educação são feitos em 4 fases, né? 4 períodos, onde são, o primeiro período é o início da vida, até 6 anos de idade, né? Onde a criança fortifica o corpo, né? Então ele dá muito valor a ser criança, em ser, olha só, o que nós trabalhamos hoje no lúdico, na infância, o Rousseau já estava falando. Então, é ser criança e não um adulto pequeno, né? Então, ela tem a sua fase, que, por exemplo, John Dewey vai falar no século XX, Pestalozzi também vai trabalhar no século XIX. Então, e esses caras, assim, vocês já vão ver em formação do educador, né? Então, esse período serve para fortificar o corpo e seria dedicado à infância, né? Onde é uma idade específica. Então, olha a inovação. Ó, inovação aí, primeiro período, é um dos mais importantes dentro da obra do Emílio, da educação, né? Que nos interessa. A segunda fase é a criança desenvolver seu caráter, né? Com a realidade, e a partir daí o preceptor ele não interfere diretamente na educação, ele tá lá, né? No caso, Rousseau era o preceptor do Emílio, ele tá lá, mas a criança deve se desenvolver sozinha e não com uma intervenção direta do seu preceptor, do seu professor, do seu educador. O terceiro período é o desenvolvimento de atividades educacionais, onde a criança vai aprender uma profissão, né? E aí você tem que ter uma interferência maior do preceptor, que é uma questão profissional, né?
E a quarta fase, o quarto período, é a formação adulta, onde vai se florescer a vida moral, religiosa e social. É uma coisa que a gente tá buscando, né? Assim, que o Rousseau traz pra gente nessas 4 fases. E até hoje, na educação contemporânea, nós buscamos isso. Por esse motivo, o conceito, a pergunta norteadora no início do vídeo, a questão da contribuição de Rousseau para a educação contemporânea, seriam as fases, né? Seria o desenvolvimento da criança. Então a gente tem que educar a criança sendo criança, né? Então o desenvolvimento das fases são algo importante até hoje na educação contemporânea, que a gente tem que respeitá-la, né? E qual seria para o Rousseau o papel do preceptor ou do professor, né? Vocês estão vendo aqui a obra, né? O slide vai ficar, vocês vão ter acesso ao slide, né? Como a capa da obra tem uma pessoa maior, né? O caso o preceptor dirigindo aí a criança. Então a função do preceptor seria proteger para que a criança não corresse riscos, né? E aos poucos ir deixando essa criança desenvolver, proteger quando for necessário e depois deixá-la livre para que ela possa se desenvolver também. Então, a educação está toda na obra do Rousseau, né? Rousseau, ele não estava tão preocupado com os métodos educacionais, mas em como o homem pode se tornar livre e tomar suas decisões. E educação, para ele, é um fator fundamental, né? A instrução, o preceptor, o professor, ele daria essa liberdade, né? Guiaria essa criança até um certo ponto, até ela tomar suas próprias decisões. Isso é educação, né? Então, devemos valorizar o homem e toda a sua capacidade de autonomia. Isso é a razão que os filósofos iluministas estavam procurando, né? A razão humana, que é responsável pela transformação do homem. Então, Rousseau acreditava que essa busca pela razão, né, seria através da educação, né? A educação é uma ferramenta que leva o homem até a busca desse conhecimento racional, né? E a conclusão que nós tiramos é que Rousseau nos mostra que essa obra é que a educação do homem começa com o seu nascimento, né? E ele vai compreendendo as coisas através da sua idade, né? Através da transformação, né? Ela sai de bebê, vivendo novas experiências, até que ele se torne um homem civil, dotado de razão na sua idade adulta, né? Fazendo assim as suas próprias vontades. Então é essa a ideia, né, do Rousseau. O verdadeiro motivo das regras, né, no método de educação do homem está em conceder às crianças mais liberdade, em deixá-las agir por si mesma, exigindo menos dos seus preceptores ou dos outros. Então, elas vão se acostumando mais cedo a ter opinião, a subordinar seus desejos, né? A construir a sua própria liberdade e a respeitar a liberdade dos outros, né? Isso é educação que o Rousseau acredita que seja, né? Que deve ser feita. Então, é isso. Então, a obra do Rousseau, ela é uma grande contribuição aí para a pedagogia moderna. O que nós buscamos hoje, né, respeitando a etapa da infância, depois da juventude, né, ela nos mostra que isso é tão recente quanto no século XVIII e que a gente está buscando isso até hoje, tá? Os pedagogos contemporâneos, uma dica aí para vocês, eu deixei nos textos, né, um vídeo do José Morand
falando sobre a educação de acordo com Jean-Jacques Rousseau e como que ela contribui para os dias atuais. Então ele vai citar Emílio e essa questão da criança, né, na sua etapa até o desenvolvimento de um ser racional, dotado de opiniões, dotado de ideias próprias, enfim. E é isso que nós perseguimos até hoje, né, o ser crítico. Né? Então, é essa a grande contribuição de Jean-Jacques Rousseau para a pedagogia contemporânea. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida nós estamos à disposição de vocês, tá bom? Um grande beijo e estamos com saudade.